Gente, eu queria conversar com você sobre assuntos que não tem nada a ver com política agora, para a gente poder descansar um pouco, né? Eu vi, não sei se vocês viram, porque a internet é um problema que a gente acaba vendo todo tipo de coisa, né? A gente acaba ouvindo sobre influencers e tudo, e realmente tem a ver um pouco com esse assunto, um pouco foge da minha política, mas também tem a ver também. Com relação a alguns influenciadores, não sei se vocês já ouviram falar, um tal de Ítalo Santos e tudo, enfim, que é um influenciador do que eu sei, né, que ele posta muito vídeos de menores e tudo, fazendo coisas e tudo, como se fosse uma brincadeira, e isso ele consegue grandes visualizações, muitos seguidores, e isso realmente está comprometendo o Brasil de uma forma grande, no sentido de que muitas pessoas seguem para ver o conteúdo dele sexualizando a situação, e ao mesmo tempo as crianças assistem, né? Então ele tira dinheiro dessas situações. E sim, a gente vê muitos influencers fazendo esse tipo de coisa. Eu queria saber só a opinião de vocês. E tem um grande influencer no Brasil que se chama Felca, não, acho que todo mundo conhece, né? O Felca. E ele foi o único daqueles grandes, né, que rebateram, porque todo mundo que rebate esse tal de Ítalo Santos sofre alguma sanção, algum ban nos seus vídeos, né? E ele foi o único, porque ele também é grande, então ele é o único outro grande que foi contra ele e realmente falou sobre a situação, a adultização das crianças para ganhos monetários. E eu vou falar a verdade para vocês, eu acho isso muito errado no Brasil que isso aconteça, no mundo em geral, mas assim, é uma outra pauta que eu estou querendo trazer aqui para o canal, até porque só falar da política talvez o pessoal se agrada, mas também saber sobre o que está acontecendo no Brasil, que as crianças estão assistindo, que os adolescentes estão assistindo, também acho importante, até porque eles vão ser no futuro pessoas políticas, né, envolvidas com isso tudo. E eu queria só reagir com vocês a um vídeo que eu não vi ainda, do tal do Felca, e aí eu queria saber a opinião de vocês no comentário, tá? O que vocês acham sobre esse exposure, né, desse Ítalo, e também sobre... É por isso que nós precisamos, né, dessa vigilância das redes sociais, de alguma maneira, de uma vigilância, não diria uma vigilância, mas dar uma segurança, né, para que os nossos adolescentes não sejam sexualizados de forma nem eles saberem que estão virando dinheiro, né? Então isso é muito triste, de que pessoas mais simples deixam seus filhos nessas mãos desses ditos influencers, né, que fazem esse tipo de coisa. Eu queria só ver com vocês, enfim, o que ele falou e saber a opinião. Eu sei, eu vi que isso aí viralizou e eu não tinha nem visto aqui nos Estados Unidos um negócio tão grande assim. Então, vamos lá. Pesquisa realizada com o apoio da Organização das Nações Unidas analisou o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Ei! Já foi comer os dois? Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores da internet. Isso que eu tô vendo. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa advir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado e não é para todos os públicos, pode gerar gatilho. Se você não sente a vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas está acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve e depois vai funilar até eu começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil para qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Viu, Quai? Se o seu vídeo pega view, você consegue ganhar alguns centavos independente do conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar um ônibus lotado. E como desgraça que dá view, surgem umas aberrações como essa daí. Quai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos igual a esse que daria um vídeo inteiro só desse movimento de pessoas desesperadas. Mas a parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança. Isso tem que acabar. Mas antes vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, crianças que falam e agem como adultos. Temos, pasmem,
empresários mirim. Quando Se eu tô você indo bem, eu começa o consigo seu fazer dia mais. sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia Isso é muito vai importante, muito isso é melhor. muito importante. Então, Isso é um problema pra quem tá na escola também, porque meu dia na exato. escola, tipo assim, já A começa escola come com o o pé nosso esquerdo dia, já. Eu mas, durmo na escola. mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então, conciliar a escola, o ensino médio, inclusive, Escola é complica a fundamental. vida do empreendedor. Com A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que está acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vão precisar de um pediatra e vai ser atendido por um dropshipper de capinha do celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Fala, não, desculpa, eu só entendo de funil de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultado. Falar, meu amigo, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema aqui na DZA, faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. Peraí, a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento? Se não tem celular, vai fazer o quê? Vai transmutar um site de venda para afiliado? O poder da força de vontade? Porra, de quem quer dar um jeito. Tem gente que tá comendo papelão, caralho. Se você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve, entende? O que mais Esse é o existe ponto. é a gente mimizenta que dá desculpa pelo Exatamente, fracasso que a pessoa exatamente. tem. Ninguém tem culpa Ele pelo seu justifica. fracasso, Sim, somente com certeza. você. Então, se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você quer Gente, como é que pode, né? Ter crianças assim, desse tamanho, assim, já falando sobre coisas como se fossem coaches, né? Fossem professores, fossem empresários, assim. O que está acontecendo? Estão adultizando mesmo as nossas crianças, é bem estranho mesmo. Estranho. servente de pedreiro, seu pai era servente de pedreiro, seu avô era servente de pedreiro e seu bisavô era escravo, você é mimimi. A culpa é sua. Quem que mandou nascer no Morro do Papagaio? O que é melhor, eu reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, Fácil. exatamente. Entende? Então, esse que é o E ponto. independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma Interessa. solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da fome pra vender e-book no Mercado Livre. Tá no Eu podcast lembro de que hoje. no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos. Aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil feitos. Eu não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um bem sagrado, cara. Coisas de Satã, tipo marketing digital, tráfego pago, não deveria entrar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez? Pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar Desmotiva. onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chega a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara. Porque que ele tem um chapéuzinho no Roblox que é mais bonitinho que o seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard e tava lá, 6 mil reais. Eu, tipo, Nossa. fiz 2 mil reais em 50 minutos. Mano, foi, Fica sei bonitinho. lá, caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia, sem ranhura, novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Ei, não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer, não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Não, eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma landing page e fazer 10 criativos. Paciente afogando o próprio sangue. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá, o... Aristóteles. É, Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi a Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. O ladrão vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles! Gente, essa é a distorção, né, da falta de educação que se tem dos nossos jovens, né, saber sobre esse lado econômico, né, fácil, né, de ser influencer ou, sei lá, ser coach, o que seja, ou através da religião também, né, acha que isso é dinheiro fácil, não. É isso aí, né? Falando sobre dinheiro fácil e tudo mais, esses jovens hoje em dia estão assim, né? Estão só a fim de conseguir um dinheiro fácil. E, assim, sem estudar, sem se preocupar com nada.
Vamos ver um pouquinho mais à frente do vídeo sobre a adultização do Felca. Eu acho importante, né? Porque eu quero saber, até porque saber quem é que segue a gente aqui na rede social, porque a gente nem sabe o que os jovens estão pensando, né? Do que eles estão almejando mesmo, que eles estão sendo influenciados. Sendo punir essas pessoas, por exemplo, que estão botando link em bio. A pessoa bota esse GIF, tem um Telegram, tem um perfil assim, não teria como ter uma forma de fazer com que essas contas não existam? Me parece fácil de fazer essa mudança, mas aparentemente eles não tiveram ainda essa preocupação. Cara, quando você entende o que está acontecendo aqui, quando você percebe que não é um público consumidor desse tipo de material, que gosta, não é um público limpo, são criminosos, são pedófilos assistindo isso. Quando você entende isso, dá vontade de vomitar, sabe? Se você tentar olhar por essa ótica dos predadores procurando esse tipo de material, não é fácil, cara. Não é fácil continuar vendo isso daqui, tá? Não é fácil. Compartilhe o vídeo no Instagram, homens adultos mandando corações, link em bio, outros homens adultos, trade, troca, link em bio. Cara, é indignante, né? Não tem necessidade de você fazer uma exposição dessa numa criança. Não tem necessidade nenhuma, né? Isso acontece no Instagram, cara. Não acontece na Deep Web, não acontece em nada. Acontece no Instagram, na Surface Web. É uma coisa que está acontecendo nesse exato momento. E é essa preocupação, porque pode estar acontecendo com os seus filhos, por exemplo. É por isso que você, que é pai, não expõe a sua criança. De nenhuma forma. Não expõe essa criança. Os criminosos, os predadores, eles têm mentes distorcidas da realidade. Não exponham. Eles podem estar vendo algo que ninguém está vendo, você não está vendo. Obviamente, seus filhos não estão vendo, são crianças. Mas eles estão vendo por essa ótica. É difícil, cara. É difícil continuar vendo isso daqui. É difícil falar sobre esse assunto na realidade. Proteja os seus crianças. Proteja essas crianças. Isso está acontecendo. Isso é uma realidade do mundo. Infelizmente, a gente não pode fechar os olhos para a realidade do mundo. Infelizmente, essa é uma realidade do mundo. E olha, não aparece outro tipo de conteúdo. Os conteúdos são todos apenas com esse teor. Todos eles. Eu vou scrollando e todos eles. Essa é uma conta nova que eu fiz para teste, para mostrar aqui para vocês. Uma conta do zero. E todos os conteúdos são assim, meu Deus. Novamente, crianças de forma inocente, mas o predador perverso, ele não vai ver de forma inocente, ele vê por uma ótica distorcida, né? Nossa, dá vontade de vomitar, não vou brincar não, cara. Não vou brincar com vocês, não, dá vontade de vomitar, cara. Eu não entendo a necessidade de filmar isso e postar, né? Eu não entendo a necessidade de filmar. Bom, ou só pode ser uma malícia. É o seguinte, os pais, né, que fazem essa exposição, os primeiros que fazem a exposição dos seus filhos são os pais. Isso é bem visível. Acontece um movimento como aconteceu com a Caroline, né? Com a Caroline Dre. E elas entendem que esses conteúdos dão mais visualização, porque é um público formado por pedófilos, existe um público interessado, e deles começam, os pais mesmos, os responsáveis, começam a mostrar mais dessas crianças que são vítimas, na realidade, da garra de predadores e de pais que permitem o acesso a esses predadores, né? Então, a pessoa que tem uma conta como essa, que está no algoritmo P, por exemplo, como eu tinha dito, você percebe que o algoritmo entendeu que existe uma filia, que não são vídeos relacionados, ou seja, tipo, ele gosta de praia, então são vários vídeos de praia, ele gosta de dança, vários vídeos de dança. Não, são vários vídeos diferentes, de naturezas diferentes, uma na praia, uma em casa falando, com um teor que agrada esses criminosos, sabe? E essas crianças, essas contas de perfis de crianças estão sendo utilizadas para promover trocas de pornografia infantil. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente preocupante. Está acontecendo agora. Toma cuidado, pessoal. Proteja suas crianças, proteja seus filhos. Não exponha na internet, não exponha de nenhuma forma na realidade. Criança é para estar brincando, não para estar mexendo com a internet, não para estar produzindo conteúdo, não para estar se formando uma imagem pública. Ela é para estar brincando, se desenvolvendo, não produzindo conteúdo, nem que não seja um conteúdo desse teor. Não exponha no geral, porque por mais que seja um conteúdo inocente na sua concepção, os predadores podem não ver dessa forma. Essa conta aqui eu vou excluir ela, tá? E é uma conta que eu fiz em 5 minutos e rapidamente, sem muita dificuldade, eu condicionei todo o algoritmo para entregar esse tipo de conteúdo. Que perigo que está acontecendo na internet, gente. Que perigo essas crianças sendo expostas, principalmente para os pais que olham com olhar de pai, mas não veem malícia, mas tem muita malícia no que está acontecendo. Tá? E da forma que está sendo entregando assim para as pessoas é bastante alarmante. É um assunto muito delicado, é um assunto aversivo de ser falado, é um assunto que causa repulsa, mas ele tem que ser falado. Infelizmente,
É um assunto que acontece em pequena e grande escala, de forma menos ou mais problemática. Acontece desde uma exposição, desde uma adultização, crianças se portando como adultos, até crianças sendo sexualizadas de fato, né? É doentio. É doentio, é completamente doentio. Então eu convidei uma psicóloga que é especializada em casos de criança e quero fazer umas perguntas para ela. Isso aí. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Como a exposição nas redes sociais desde a infância pode afetar o desenvolvimento dessa criança? A criança, ela está em processo de formação e ela precisa aprender a diferenciar o que é privado e o que é público ao longo do desenvolvimento dela. E ela acaba sendo exposta a conteúdos de adulto quando ela está num meio midiático e em redes sociais. E aí essa separação não existe mais. Ela está sendo exposta a conteúdos que não são diretamente desenvolvidos para ela, né, especificamente. E a mídia, inclusive, muitas vezes, para seduzir a criança, ela usa de elementos infantis, como desenhos, como muitas vezes o som, para atrair essa atenção. Enquanto essa criança ela ainda não desenvolveu habilidades importantes para discernir se aquilo é adequado para ela ou não. E isso acaba influenciando a formação da identidade dessa criança enquanto sujeito, enquanto pessoa, e ela acaba se perdendo muitas vezes de uma essência. A gente fala de uma formação de dentro para fora. Essa criança busca pela curiosidade se construir, e aí ela está sendo muito exposta e vindo muito de fora para dentro. Então, entender tudo isso nos ajuda um tanto a nos colocar. Historicamente, a gente evoluiu para entender de fato o lugar da criança. A gente continua lá negando a existência dessa criança e expondo a conteúdos de adulto que não são conteúdos voltados para uma infância que seja respeitada. A partir de qual idade é recomendado que uma criança tenha acesso à internet? Até os 2 anos de idade é recomendado que ela não seja exposta à internet, a nada de tela em nenhum momento. A partir dos 2 até os 5 anos, que ela consuma 1 hora por dia, no máximo, com supervisão do adulto. E a partir dos 5 anos, isso aumenta para 2 horas, ainda com a supervisão do adulto. Essa pergunta é extremamente pertinente, né? Já vivi situações no trabalho de pais dizendo, mas a criança só come se eu coloco a tela. Adolescentes que, quando a gente vai escrevendo situações ansiogênicas, com uma preocupação excessiva, a hora que eu vou olhar, vamos olhar o consumo da internet diário, são 10 horas, são 13 horas por dia. Então, isso é uma exposição extremamente que não cuida da saúde dele. Eu tenho alguns vídeos aqui para te mostrar. Uhum. Nesse vídeo que eu vou te mostrar especificamente, ela tem os seus 15, 16 anos. Ela chama Camilinha. Quem produz o conteúdo é o Ítalo Santos. Uhum. Acreditando nisso, é isso que eu tô vendo? Né? Não. A Camilinha, ela tem 16 anos, 15 anos nesses vídeos. Ela começou muito jovem, com 11 anos, então ela se desenvolveu naquele ambiente. Vê esse outro vídeo, por exemplo. Camila. Inclusive, ele faz shows onde ele apresenta a Camilinha. Nesse frame, ela tinha 15 anos. Esse último vídeo que eu vou te mostrar, a Camilinha tinha 13 anos. 13 anos, meu Deus. Vamos lá, acho que tem muita coisa aí, né? Tem claramente uma utilização da sexualidade para uma comunicação, né? E isso é um risco, uma falta de repertório, muitas vezes, que pode existir, de habilidade social mesmo. E os adolescentes aprenderem a se comunicar apenas através da sexualidade. Então, isso é um ponto muito relevante. É o rompimento, a ruptura, de fato, de um desenvolvimento que curso natural que deveria ser
para as crianças e para os adolescentes. Então, essa maneira de explorar a imagem, explorar o corpo, explorar a sexualidade, ela vem de uma forma muito, muito brusca, que causa ruptura, sem dúvida nenhuma, com o processo natural de desenvolvimento, de respeito de uma criança, de um adolescente. É extremamente significativo, acho que aí também tem um conteúdo entre público e privado, e isso é extremamente problemático. E aí entra uma responsabilidade de saúde pública, uma responsabilidade midiática, uma responsabilidade parental, uma responsabilidade de adultos que estão em torno disso para proteger esses adolescentes e essas crianças. Eles não têm um discernimento claro e muitas vezes, talvez você perguntar para a própria adolescente que está sendo exposta o que ela acha disso e ela não está formada, ela vai falar, isso é legal, eu gosto, tá tudo certo isso para mim, né, para minha vida. E pode desenvolver até transtorno psiquiátrico na vida adulta. Isso é possível, né, e se comunicar através desse lugar da sexualidade. E aí você pode ter um lugar, você encontrar nessas relações apenas esse lugar sexualizado e com um valor muito, muito frágil. Isso é muito relevante, né? Você busca essa formação de identidade através da materialidade, porque a mídia influencia no consumo, da sexualidade e não na essência. Então, ficar focado no ter e na exposição da imagem. Ela precisa sentir que ela é amada como ela é, não da maneira como os pais e os outros esperam que ela seja. Ela sentir segurança nesse lugar, então esse conjunto de variáveis que a fortalecem para ela se desenvolver em valores distantes da materialidade, da sexualidade e de algo que não protege essa infância e essa adolescência. Agora a gente vai fazer umas perguntas um pouco mais sensíveis ao que tange abuso sexual. O que acontece na mente de uma criança quando o abusador é alguém da família ou alguém de confiança? Confiança que não é de confiança, né? O que acontece, né? A criança, ela não tem claro, quando ela é abusada sexualmente, ela não tem claro que aquilo é um abuso. Existe um estranhamento da criança, porque aquilo não é algo habitual da vida dela, sobre o que está acontecendo. Mas, desde um estranho que possa ser o abusador, no caso, ou alguém da família, um estranho eu vou desconfiar mais facilmente. Alguém da família, alguém que eu confio, tá, né, tendo um comportamento abusivo, é mais difícil que eu reconheça aquilo como abuso de uma maneira clara, porque esse abusador, se eu confio, é porque ele também, de alguma maneira, se estabeleceu ali como alguém que faz coisas positivas para mim, assim como outros adultos que eu tenha de confiança, como vínculo de apego e vínculo de conexão relevante, né? Então, o que acontece é que ela fica na dúvida e o seu lugar de insegurança, porque você passou por uma situação na sua vida em que era seguro passou a ser inseguro, né? E você não teve esse reconhecimento, demorou às vezes anos para compreender aquilo, te torna um adulto inseguro no futuro. Então, a criança, ela vai ficar muito confusa, especialmente quando existe, né, dependendo da frequência com que esse abusador abusa, e às vezes ele também faz coisas positivas para essa criança. Alguém da família, por exemplo, pode abusar, mas pode fazer um prato de comida gostoso, mas pode levar para tomar um sorvete, mas pode ler uma história antes de dormir, pode fazer outras coisas que são prazerosas e relevantes para o desenvolvimento da criança. Não só emitir ali, né, ser uma pessoa que se comporta de uma maneira abusiva o tempo inteiro com essa criança. E isso traz uma dúvida para reconhecer. E quando a gente tem dificuldade de reconhecer algo, a gente tem dificuldade de nomear. E quando a gente não nomeia, a gente fica perdido sobre o que aquilo é de fato, né? Então, é muito confuso para a criança porque ela deixa de estabelecer uma relação de apego extremamente saudável. Especialmente porque essa pessoa da família deveria ser 100% de confiança, não é? E também porque o outro adulto da família que é uma relação muito importante, não está protegendo essa criança. Esse é um grande problema, né? Que a pessoa que é da família não pode proteger essa criança. Para quem não sabe, eu sou também, além de cientista política,
também mestrado em Relações Internacionais e pós-graduação na Harvard em Relações Internacionais, também sou pedagoga, entendo muito sobre educação e sobre essas questões também. Então, eu estou botando um assunto que tem a ver também com o que eu estudei, né, sobre relações de crianças e adolescentes e os pais. Sinceramente, assim, se elas não podem contar com essas pessoas, né, que podem ajudar elas enfim, né, a dar esses limites que elas necessitam, quem vai ser, né? Quem são essas pessoas? Porque a gente, quando é adolescente, não sabe os limites. A gente tem os limites dos pais, né? Daqueles no qual a gente confia, né? É complicado isso aí, é bem complicado. Eu acho importante a gente ver essas relações e realmente ter essa confiança. Quando você tem confiança em pessoas erradas, é isso que acontece. E deveria. Todos deveriam. A gente está criando pais muito permissivos. Sim, Fiel. Até pensando assim, como os pais podem e devem cuidar da exposição da criança às redes sociais. Isso tem que ser muito desde o início. Eu vou te dar um celular com quantos anos? Eu vou controlar o tempo que você fica na internet. Então eu vejo pais, por exemplo, eu vou tirar sua mesada. Mas tira. E a criança continua dormindo com o celular e fica até 2 horas da manhã, o adolescente, no celular, os pais nem sabem. Essa supervisão parental, ela é extremamente necessária, porque depois remediar é muito mais difícil do que trabalhar na prevenção. Cuidar nesse guia, então assim, não, você não está invadindo a privacidade do seu filho, você está permitindo que ele tenha uma rede social com uma X-idade, se você puder acessar também. Essa é a forma que é possível ter a rede social. E aí você larga lá teu filho no quarto com o celular, é a mesma coisa que você largar no meio da Praça da Sé, que tem tudo, está sendo exposto a tudo. Não está seguro. Mas o que você diria para pais que têm medo de restringir? De cara, eu diria que pode ser tarde demais depois. Agora você tem só isso aqui, mas daqui a pouco seu filho pode estar sendo abusado, daqui a pouco pode ter um pedófilo conversando ali com teu filho e ele não sabe disso. Ele não sabe o que é, ele não sabe discernir, ele precisa de você. Então, acho que é uma mensagem mais assustadora e ao mesmo tempo real. Eu já tive paciente que começou a se cortar porque viu o conteúdo no TikTok. É tarde, né? É isso, eu tive essa exposição, eu aprendi isso na internet. Uma criança dessa forma que você falou, que criou sua identidade através da mídia, que adulto que ela vira? É uma excelente pergunta. Ela vira um adulto com certeza com um selfie muito frágil e falso. Ela não tem uma identidade de eu verdadeira, de quem ela é. E até pensando em pertencimento, o pertencimento dessa criança, ela vai buscar ter para pertencer. Ela vai buscar se expor e aí falta várias habilidades de construção. Ela foi formada 100% por fora, foi de fora para dentro. Ela não tem um guia protetor, pensar num guarda, assim, protetor, que vai proteger ela. Não, ela está 100% de fora para dentro. E criança pede limite. Não dá para a gente pensar que a criança vai, enquanto ela puder se expor, no sentido, não, eu vou querer a internet o máximo de tempo. Tem paciente que tem consciência que está 10, 12, 13 horas na internet, mas eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Então, que forma que a gente vai buscar isso? Então, não tenha dúvida nenhuma que será um adulto extremamente fragilizado, sem habilidade de se relacionar, buscando se conectar com o outro através de materialidade, da sexualidade, e não de uma consciência estruturada de self, de como eu me conheço, bem desenvolvida e construída. Sobre abuso sexual, existe um tempo certo para buscar terapia? Mesmo que o abuso tenha acontecido há muitos anos atrás, você nunca se abriu, você nunca falou para ninguém soube, e você deixou no seu coração, deixou interiorizado. Existe um tempo certo? Ou mesmo depois de anos é interessante você buscar uma terapia, buscar um autocuidado através da psicoterapia? Mesmo depois de anos, a qualquer momento. Eu tive contato com adultos, exatamente, né? Tanto com crianças, mas também com adultos que nunca falaram, e sempre vem um lugar assim, a mãe sabia que o tio fazia, e aí a mãe não falava. Então tem uma coisa meio secreta num lugar familiar,
de ter dificuldade de falar sobre. E aí vem sentimentos de vergonha, de culpa, dentre outros. E uma coisa muito mais se fechar do que se abrir para. Deveria ser falado, porque a família escolheu um lugar de guardar um segredo, de não expor isso, de não cuidar disso, de não reconhecer que aquilo não deveria ter acontecido. E às vezes até por uma dificuldade de eu deveria ter protegido, eu não consegui, então eu não consigo nem falar sobre isso. É complexo, mas a qualquer momento, sem dúvida nenhuma, uma criança que descobre que acontece, quanto antes ela iniciar uma psicoterapia, a chance dela ser um adulto saudável e que compreendeu esse processo e tudo mais, maior é. Então, não tem um tempo certo, quanto antes melhor, mas nunca vai ser tarde para buscar ajuda. É muito comum quando a criança ou a pessoa mesmo é abusada, ela sente culpa. O que você diria para uma criança, ou para um adolescente, ou para um adulto mesmo que foi abusado na infância, que sente vergonha, às vezes nunca falou para ninguém, ou às vezes falou e foi desacreditado? Qual recado, qual conselho você daria para esse indivíduo? Eu acho que são dois movimentos, assim, né? É uma coisa de uma conexão, assim, de olho no olho. Tô aqui com você. A culpa não é tua. Não é sua culpa isso ter acontecido. Estar com. Quando a gente fala em estar com, e às vezes o início de um processo é esse, assim, eu te abraço, acolhimento, coisa de colo, para essa pessoa conseguir começar a se abrir e quando a gente fala abrir, é abrir para um processo de compreensão, de falar sobre aquilo, porque a aceitação, ela não é uma conformidade. A aceitação é abrir espaço para um processo de compreensão. E para isso é preciso falar, para isso é preciso nomear, falar, reviver, que é muito difícil. E então, eu diria, a culpa não é sua, eu tô aqui com você e a gente vai cuidar disso. Perfeito. Muito obrigado, doutora. Obrigada. Obrigado eu por ter agradeço. vindo. Muito bom. Gente, é importante a gente ver que, como o nosso seguidor aqui falou, a supervisão é essencial. Acontece que hoje em dia muitos pais são bem irresponsáveis, que os pais, geração passada, o fator de peso são os vícios modernos. Porque acontece que agora, acontece que nós mudamos, né? Não é mais como nos anos 80, 90, quem tá ainda, né, nessas gerações, assim, 70 menos ainda, né? Essa possibilidade de mudança do como o adolescente se vê e como ele vê os pais, né? Em relação a tudo isso, no caso do tal influencer Ítalo Santos, ele convidou esses jovens, né, não sei, né, supostamente, ele foi convidado dos pais, assim, a adotar praticamente essas crianças e botar lá na sua casa e fazer seu reality show, que era engraçadinho, mas era, né, forçado um pouco a relação das crianças a se sexualizarem, né, no caso dessa Camilinha e tudo mais, já ouvi falar, né, que ela até fez cirurgia plástica antes da idade normal e tudo mais. Então, gente, eu que tô aqui nos Estados Unidos, fico ouvindo esse tipo de fofoca, assim, imagina quem tá no Brasil. Vocês aí que estão no Brasil aí, me digam aqui nos comentários se vocês já conheciam essa história do Ítalo Santos e dessa história de influências que eu quero saber de vocês, porque eu sei que aqui nos Estados Unidos existe esse tipo de coisa, mas é um pouco mais resguardado pelas leis daqui, mas no Brasil parece que isso aí é bem mais comum do que se pensa, né, as pessoas influências a jogar adolescentes, né, nas mídias, assim, enfim, né, nos TikToks da vida, e a fazer coisas, assim, sexualizantes. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham, se isso aí realmente é uma coisa geracional, se é uma normatização, se essas crianças e adolescentes sabem o que estão fazendo, ou por que elas estão fazendo. Eu queria só saber os comentários, porque eu realmente estou bem por fora. Quando eu vi a questão do Felca, que é um grande influencer brasileiro,
os adolescentes a comentar esse assunto, eu fiquei um pouco na dúvida, né? Será que é assim mesmo que estão os adolescentes se comportando? Porque quando eles veem esses influencers mostrando essas pessoas que são, essas crianças, adolescentes que são da mesma idade delas, elas se identificam, né? Eu acho que talvez esse é o medo do Felker, de que os adolescentes comecem a normatizar a sexualidade a idade muito tenra, né? No qual o lobo frontal e o corpo não está preparado, né? A gente sabe disso, né? Tem toda uma ciência disso. Então, a gente tem que entender o quanto isso repercute, né? E aí, o meu canal, meu nome é Orlando. Ok, Orlando. Eu botei Noites Serenas porque eu não sei o seu nome, né? Você botou Noites Serenas, então eu não sei qual é o seu nome. Então, tudo bem. Todos sabem que dinheiro simples assim. Exemplos. É isso, né? O dinheiro é a coisa que mais rola, né, nesse setor. A gente sabe que o sexo vende, e a gente sabe também que isso aí, a exposição de adolescentes, é uma coisa que tem um setor, né, que a gente sabe, pedo, né, que realmente gosta, não só pedo, mas assim, o que gosta de ninfas, de crianças, não crianças, mas adolescentes jovens, né, que tem até o corpo, mas não é um corpo adultizado ainda, mas que tem toda uma performance que é meio que aceitável nesses canais, né? Essas redes sociais, e é por isso que nós precisamos de regularizações, né? O Brasil não quer fazer a regularização, assim como outros lugares, mas deveria fazer, até para evitar esse tipo de coisa, eles não lucrarem mais com os corpos infantis, né? Aí para com isso. É o único jeito, gente, da gente poder monitorar isso é tendo uma regularização da internet. Porque antigamente, uma criança que fazia uma coisa dessa era na televisão, né? Vocês se lembram, né? Do Silvio Santos, do Gugu, desse tipo de coisa, de dança da garrafa. Era uma coisa que realmente tinha que fazer um esforço muito grande, tinha que levar a criança até a plateia lá para fazer o show. Hoje não, você tem um celular, você faz isso instantaneamente, vai para as redes, isso aí é um grande problema. Não é um problema fácil de se resolver, tá? O acesso foi muito mais rápido, hoje todo mundo tem seus 15 minutos de fama, é muito complicado. Aí o Victor Bertolazzi falou, infelizmente isso é global, é uma tendência que cada vez mais jovens, cada vez mais expostos, as redes sejam influenciadas, então mais vulnerabilidade. Sexualização tá muito que meio que a pauta hoje em dia, né? As pessoas não têm mais escrúpulos e fazem esse tipo de coisa. É como eu falo, a regularização é mais importante, porque isso aí, quando não dá lucro, entendeu? Eles param de fazer. E é isso, né? Enfim, eu não sou mãe ainda, mas quem é mãe e pai aí deve se preocupar, né? Porque os adolescentes estão vendo esse tipo de coisa e repetindo isso até nas costas dos pais. Os pais nem estão vendo esse tipo de coisa. Isso é muito mais preocupante do que a gente imagina. Eu vou continuar vendo o céu, porque eu acho que é bem importante, gente, a gente viralizar esse tipo de conteúdo, porque o que ele está fazendo, apesar dele ser influencer, ele ter todas essas coisas que a gente sabe, mas ele é dos mais influencers que eu conheço que tem um pouco de escrúpulos, tá? Que ele não usa adolescentes, ele não usa a sexualidade de forma infantilizada. Ele realmente tá bem preocupado com isso, ele realmente está contestando isso, porque a gente tem que fazer uma crítica sobre isso, mas infelizmente, às vezes essa crítica só vem de grandes influencers, porque só eles é que podem monitorar isso aí, né? Porque a gente que é do povo, todo mundo assim, não consegue, né? Mas quem tem lá os seus milhares de seguidores, eu acho que tem alguma movimentação positiva em relação a essa mudança, né? Porque, de verdade, gente, mães darem os seus filhos para fazer esse tipo de vídeo é bastante problemático, para dizer o mínimo, tá? Pra dizer o mínimo. Obrigada. Ele acabou com a psicóloga, agora eu vou ver o que ele vai falar. Pessoal, todo o material que vocês viram nesse vídeo que foi levantado, todas as pessoas, todos os perfis, todos os comentários, eu fiz uma denúncia formal. Está aparecendo aí o boletim de ocorrência, tudo já está à ciência da polícia, e recomendo que todos vocês façam isso. Quando verem algo dessa natureza na internet, exponham, mas também denunciem nos órgãos competentes. A internet deve ser um lugar de medo para esses pedófilos. Toda a monetização desse vídeo vai ser doado para instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Na descrição abaixo desse vídeo, eu disponibilizei várias instituições que vocês podem doar. Qualquer quantia é válida. Diz que sempre é denunciar de forma gratuita e anônima 24 horas. Até a próxima. É isso.
É muito importante que a gente mantenha isso em mente, de que é importante a gente denunciar, é importante que o Brasil, né, se preocupe com isso, porque geralmente isso aí começa aos poucos, né? Começa assim com um influencer que tem sucesso, aí começa todo mundo a fazer o mesmo tipo de coisa, tá? E aí, quando o assunto fica dominado em todo lugar, é uma problemática, né? Ainda mais quando você vê isso nas redes de videozinhos rápidos, tipo TikTok, você vê muito isso, né? Tem que dar tem que falar com os pais diretamente. O que é isso que você está fazendo com o filho? O que é isso? Você está monitorando a conta do seu filho? O que está acontecendo? Porque são menores de idade, eles não têm nem direito a ter essas contas, entendeu? Então, assim, façam mesmo denúncia, é importante. E é isso, pessoal. Eu vejo vocês em outro momento. Agora vou acabar a live, já temos 3 horas de live aqui, 2h59. E assim, assistam a live, quem não assistiu lá no começo, já comecei falando sobre Trump, sobre todas as políticas internacionais, Brasil, e terminei com assuntos internos do Brasil, mas que também sejam internos no mundo inteiro, porque isso aí é interno e externo, porque isso aí vai para o mundo inteiro sobre essa coisa pedo, né? Infelizmente o Brasil tem bastante problema. Então... é assim, tá, pessoal? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Espero ter mais notícias nas próximas semanas e essa semana que vem também. Live não é a máxima desse canal, a gente faz poucas lives, mas eu faço bastante vídeos, né, que vocês podem assistir. Se vocês gostam de lives, deixem nos comentários aqui e eu faço mais lives durante a semana, tá bom, pessoal? Um beijo, um bom fim de semana e até logo. É isso. E só o comentário do último amigo aqui que ele falou, do Orlando, né? Karen, isso não vai viralizar. Não falar o que ele quer censura. Como assim? Ah, sim, se não falar isso aí, realmente não vai viralizar o que é censura. Bom fim de semana para vocês, tá? Eu vejo vocês nos próximos capítulos das histórias do Brasil e Estados Unidos. Espero que vocês estejam ligados, tá bom? Até mais. Tchau.